se dedicamos muito para esse Mundial também, deixamos o gauchão de lado, tudo, só vimos jogar os Grenais. Foi uma preparação muito bem elaborada por toda a direção, comissão técnica, Verardi, enfim. Fez com que nós, nesse tempo, nós pensássemos única e exclusivamente nesse maior desafio que nós tínhamos, que era o Hamburgo. E pouco a pouco nós fomos tendo algumas informações, né? Eu sei que eles, para conquistar, quando eles entraram em campo, né, Hugo, eles entraram com flores, tudo para aquecimento, para conquistar o torcedor japonês, né? Mas nós entramos, depois começou o jogo, já a torcida japonesa entrava com flores para conquistar a torcida japonesa, né? Sim. Nós entramos com a faca do Rambo. Eles entraram com flores. Mas já no hotel nós criamos uma certa raiva deles, porque eles também não davam nem atenção. Claro que nós, adversário, né? Ficamos no mesmo hotel, né? Eles tinham aquele Grêmio e Hamburgo se hospedaram no mesmo hotel. Eles tinham horário aquele, sabe, tinham que sentar tudo junto, começar a comer juntos, até levantar juntos, sabe? E toda uma marra do caramba, sabe? Eles tinham sido campeões da Champions, antigamente, da Champions, né? Contra a Juventus, que era uma equipe com Platini e Boniek, né? Praticamente a seleção italiana, campeão do mundo em 82. Em 83 eles conseguiram até um golaço do Félix Magath, ganharam do Hamburgo e chegaram achando que iam amassar o Grêmio, né? Sabendo que... E nós aí cada vez nos fortalecia mais, né? Entendeu? Nós conversamos entre nós, né? Mas dentro do campo tu sentia um ar de arrogância? Não, eles entraram, não é uma arrogância, mas eles achavam que poderiam, eles vieram com o objetivo de conquistar todo jeito. E assim, nós sabendo da nossa capacidade, mentalmente eu acho que a equipe toda estava muito bem preparada e assim ultrapassamos todas as dificuldades durante a partida. Na época vocês chegaram com uma quantidade de jogos tão grande como é hoje em dia, ou fisicamente vocês chegaram preparados? Eu acho que foi menos, né, Hugo? Por causa do segundo semestre nós diminuímos por causa do gauchão, né? Nós largamos o gauchão de lado e ficamos em Gramado, só vimos para jogar os Grenais, que era uma preparação, sabe? Então, talvez, mas nós sempre fazíamos, o Hugo entre excursão, Campeonato Brasileiro, o Gauchão, nós fazíamos 70, 80 jogos durante o ano, entendeu? Entendeu? Então, era diferente, eram momentos, por isso que hoje nós pensamos muito, né? O pessoal em março já estão cansados, sabe? Eu fico, sabe? É verdade, os jogadores hoje vão poupar já em março, sabe? Já vão ter revezamento de alguns atletas. Então, enfim, a mentalidade nossa, o que nós queríamos é estar em campo. Nós não dava chance para, né, o amistoso, nós queríamos estar em campo. Excursões, nós queríamos jogar, entendeu? Nós queríamos estar sempre jogando. E eu sinto, sabe, que nós fazíamos, na média, 70 jogos, caramba, entendeu? 70 quando era menos jogos. Quando menos jogos, é verdade, olha, muito mais. Cara, mas eu achava que era menos jogos que hoje em dia, cara. Tu vê o gauchão, eu jogava todo o gauchão, eram 42 jogos, o gauchão. Meu Deus! 42 jogos de gauchão. Bota de Campeonato Brasileiro, bota de Libertadores, bota de excursão. Excursões. Era acima de 80 jogos. Que nós fazíamos América Central e Europa, excursões, hein? Nós fazíamos aí, tínhamos aí... O gauchão era 42 jogos. 42 jogos. 42 jogos para ganhar um gauchão, cara. Não, era primeiro turno e segundo turno. Bota, tu jogava, não me lembro quantos fizeram. 15 jogos no primeiro turno. Ganhava. Mais que o atual Brasileirão. Tu chegava no octogonal e valia um ponto. Ou seja, que tudo que tu ganhou em 4 meses, tu perdia o primeiro jogo, perdia tudo. Se ganhasse o primeiro turno, ganhava um ponto. Pro final. Sim. Entendeu? Tu imagina. Que fórmula, hein, tia? 18 jogos, não sei, lembro, 16. Depois umas viagenzinhas curtas, São Borja, vários lugares aí, tudo bem tranquilo. Tudo bem tranquilo. Boa na época. Tudo nós conseguimos, sabe, era momento e aquilo nós se adaptava bem, entendeu? E queríamos era ganhar e jogar, entendeu? Por isso que, pensando já do que acontece hoje, nós se tivesse 70, 80, 100 jogos, nós queríamos
Jogava. A não ser que acontecesse Mas vocês jogavam todos esses jogos, Jogavam cara? praticamente todos os jogos. Não, era muito, não existia revezamento, não era havia. só por lesão ou técnica. A equipe era aquela, entendeu? Não existia revezagem, não vou te poupar nessa aqui. Que era 5 reservas. Vai jogar. Né, Hugo? Era só 5 reservas, podia 16, Sim, só a viajar 17, talvez se acontecesse alguma coisa, então viajava 17 era a convocatória, entendeu? Então muitos jogadores ficavam fora, alguns ficavam bravos, né? E tínhamos 17 um plantel no mínimo acima de 25. de 25, entendeu? Fora da concentração ficavam 10 jogadores. Não, ficavam jogadores 10 fora da concentração, jogadores com... Boa. 10 jogadores com qualidade, viu? Ficavam fora. Sim, mas imagina, nem pegava banco. Não, nem pegava o banco, nem viajava, né? Entendeu? E ali, então por isso mesmo, ali mantinha-se um grupo praticamente o ano todo, entendeu? Deixa eu perguntar pra vocês, como é que era o Renato nessa época? Os relatos que a gente tem era de um cara extremamente trabalhador e tudo mais, ele ainda estava começando, não era campeão do mundo, então não tinha a vitrine que esteve depois. Mas como é que era a relação de vocês dois com o Renato? Espetacular. O Renato, desde que subiu para o profissional, teve um relacionamento espetacular com todo o grupo, com todos os treinadores. A vida que as pessoas gostam de falar que fora de campo é um problema do Renato. O que o Renato fazia dentro de campo era treinar e jogar e querer sempre as vitórias, como todo mundo queria. Ele tinha um comportamento ali como bom gremista e como todos nós, ou seja, que era parceiro para tudo. Só que as histórias, logicamente, um jogador jovem atinge esse patamar de chegar nessa vitrine e ainda fazer os gols, logicamente, E jovem. que a mídia é jovem, com 20 e poucos anos. E bonito. Para quem gosta de homem, sim. Não, mas a questão toda é o seguinte. Dele eu gosto. A questão toda é o seguinte, o Renato, a amizade desde a chegada dele, porque ainda joguei. Diz que tu aprontou bastante com o Renato. Não. Eu sei que teus guris estão aí, Amizade. eu tinha casar, mas eu sei que, né? Diz que tu. Não tinha um bar, Não, eu não tinha um bar. Renato teve O um Renato teve o bar. Arcabouço. Todo mundo acha que nós tínhamos o bar. Pois Não, é. nós Esse bar me deu problema quando eu fui para São Paulo. éramos convidados para ir no bar. Sabe qual é o apelido que o Casagrande me deu quando chegou no Corinthians? E aí, de la noche? Eu digo, mas o que é? Tu é dono do bar junto com o Renato lá? Eu digo, não, eu sou da diretoria, eu sou os que ficam sentados ali controlando o bar dele, mas eu não tenho nada a ver. Eu sou da contabilidade do bar. Eu contabilizo, ver se os caras estão contentes no bar. De la noite, o Casagrande me chamava de la noite. Não, vou perguntar pro Renato. Ele me apelidou de la noite por esse famoso bar do Renato. O Renato dizia sempre o seguinte, no bar ele dizia, vai 11, 11h30, é tudo familiar, depois aí é diferente, né? Mas a relação até hoje com o Renato é muito boa, entendeu? Eu tenho, desde a Maristela, entendeu? Enfim, família dele, entendeu? Muitas vezes chegava, alguém da família ligava na recepção do Olímpico e vinha o segurança e dizia, olha, Renato, uma ligação urgente para você. Ele diz, Baidec, vai lá e já tu sabe como é que fala com a minha mãe. E muitas vezes não era nada demais, né? Por exemplo, chegava um primo dele, né? E a mãe dizia, Baidec, urgente, chama meu filho, o Renato, porque eu digo, mas o que houve? Que ele está fazendo um tratamento, inventava uma situação. Sim. Ela, não, tem que vir urgente aqui, que tem um primo dele que quer falar com ele, quer dizer, umas coisas assim. Mas a família, a Dona Maria e todos os irmãos eu conheci, eu fui tricampeão na categoria júnior com ele, e até hoje eu digo, até ele chegar no Grêmio, eu já era campeão, ele tinha o título de eleitor só. Depois fomos campeões da Seleção Gaúcha, o primeiro título da Seleção Gaúcha que tinha, né? E uma relação fantástica com o Renato sempre, uma situação, outra assim, mas o comportamento dele nos treinos sempre foi o melhor. Eu até brincava muito com eles, você é uma tetinha, né? Porque você deita e rola em cima desses zagueiros aí. E então chamo ele, até hoje eu falo a tetinha, porque eu digo, é muito fácil marcar, você deita e rola nesses zagueiros, em cima de mim não. Então, entendeu? Mas então há uma relação boa, entendeu? Até quando houve a situação da estátua, eu estava vindo de Portugal, ele me ligou, disse, Baidec, eu quero que tu compareça. Então há essa relação, entendeu? Muitas vezes ele
ele se tu der de frente com o Renato, e o Hugo sabe disso, o Renato ele fica um pouco brabo, mas ele vai te escutar e vai te dar razão muitas vezes, mas tu tem que saber bater, em alguns aspectos chamar a atenção dele, você e ele só, comentando, olha, Renato está errado nesse aspecto, entendeu? Tem que falar, ele vai pensar e vem depois conversar contigo. Porque ele já era assim, sempre já foi como jogador mesmo. O Hugo, nós controlávamos, o Hugo também como capitão. Tinha esses momentos ali com a mesma... Mas tu não precisava controlar o Renato. Controlar alguns aspectos aí, com a né? imprensa, alguma coisa, sempre tinha, muitas vezes também tinha uma crítica, o Renato ficava doido, né, como jogador, né, e eu nunca esqueço uma do Osvaldo, comentando aqui do Renato, uma do Osvaldo. O Osvaldo uma vez foi expulso, né, e aí veio um jornalista, ele me chama, Baidec, hoje eu vou pegar esse jornalista aí, tá entrando ali na entrada do Olímpico, e ele tava de chinelinho de dedo, jornalista, sabe, disse, Baidec, olha aí como é que o cara me dá nota 0. Eu vou pegar esse cara. Eu digo, o cara nota 0. Eu digo, Osvaldo, mas por que tu vai fazer isso? Tu tá... Calma, tu vai superar isso. Não. Eu tô bravo. Mas por que tá tão bravo com ele? Não, pelo menos ele tinha que dar nota 1. Me deu nota 0. Nota 0 eu não acredito. Né? Então tem essas coisas nossas, sabe? Mas tudo foi situações e capacidade do grupo. Saber, cada colega que nós tínhamos uma relação fantástica e conseguimos ter uma união muito boa. E Hugo também, eu senti muito... Claro, fui tricampeão depois da 85, 86, 87 com o Luiz Eduardo, mas a relação que eu tinha com o Hugo, o entendimento, cheguei à seleção brasileira, enfim, tudo, eu poderia, nós a dupla, não é por estarmos juntos e recordarmos isso, mas havia um entendimento muito grande. E eu acho que a ida do Hugo para o Corinthians, cara, deixou ali, sabe, até encontrar um companheiro. Depois o Luiz Eduardo se firmou. Sim. Mas com certeza absoluta, se nós jogássemos aí uns 5, 6 anos juntos, muitos títulos nós conquistaríamos juntos, sem dúvida nenhuma. Vocês acham justo, quando fazem uma seleção da história do Grêmio, a forma com que ela é feita, tipo... Gerações atuais às vezes descartam craques do passado, pessoas mais velhas às vezes descartam porque não viram, vocês não viram o Lara jogar, etc e tal. Como é que vocês avaliam as seleções que são feitas da história do Grêmio? Não avalio nem quando estou na seleção, nem quando não estou na seleção. Como é que tu vai avaliar se não conheceu 30 anos da história do clube, 50 anos da história do clube? É muito grande o clube para tu fazer resolver que 11 foram os melhores em 100 anos. Muito difícil, mas a mídia gosta de fazer e às vezes tu tá e às vezes tu não tá, mas não deve te afetar. Eu sempre digo que o mais importante é os anos que a gente esteve dentro do clube, como a gente defendeu o clube, a história que está dentro desses anos, isso é o mais importante. Depois, que as pessoas queiram ver de fora, esse copo está meio vazio, para o outro está cheio, cada um tem uma visão.